Olá, programador, olá, programadora, sejam bem-vindos de volta ao canal. Nessa sequência de vídeos, nós estamos resolvendo desafios de código. E hoje nós vamos resolver o desafio de número 3 de uma sequência do LeetCode de desafios de código que mais caem em entrevistas de emprego. Tá? Então, se você está acompanhando essa sequência de vídeos, já se inscreve no canal, já deixa o teu like, comenta aí para a gente saber como que tá a tua resolução dos exercícios, está fácil, está difícil, está dentro do esperado, tem alguma surpresa, alguma coisa que você fez de um jeito diferente do que foi proposto aqui, tá bom? Hoje o desafio ele vai ser ainda relacionado com arrays, tá? Então o desafio de hoje ele é rotacionar um array. Às vezes acontece lá no fórum do LeetCode de algumas pessoas dizerem que esse aqui não é um desafio tão simples, né? Esse grupo de desafios é categorizado como fácil e algumas pessoas dizem que isso aqui não é fácil, que ele deveria ser no mínimo médio, porque tem alguns macetezinhos aqui que a gente vai ver durante a resolução do exercício, tá bom? Então vamos ler aqui o enunciado, dado um array de inteiros num, rotacionar este array para a direita em k passos, onde k não é negativo. Então ele vai te dar um número k e nesse exemplo aqui que ele deu para esse número, para esse array, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rotacionar 3 vezes, o que vai acontecer? Você vai passar o 7 aqui para frente, deslocar todos os números para a direita, isso é uma rotação. O 6 vai ser o último, você vai passar ele para o começo e deslocar todos os outros mais uma vez. E assim quantas vezes for o número k. Então esse aqui é o exemplo que ele deu como entrada. Então a gente tem aquele array que vai de 1 a 7, temos que rotacionar este array 3 vezes para a direita. Quando a gente rotaciona a primeira vez, o que vai acontecer? O primeiro elemento vai passar a ser o último elemento vai passar a ser o primeiro e todos os outros vão se deslocar uma vez para a direita. Quando a gente rotaciona mais uma vez, com k igual a 2, agora temos 6, 7 e todos os outros números deslocaram uma vez para a direita. Tá? Mais uma vez, a gente tem 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Essa é a situação com k igual a 3. Esse é o resultado esperado para esse array de entrada com a rotação feita 3 vezes. Tá? Como que a gente vai fazer isso de uma forma um pouco mais inteligente? A gente não quer fazer a rotação do array 3 vezes, ou 7 vezes, ou 200 vezes. A gente não sabe qual vai ser o número que vai ser dado. Então a gente tem que achar aqui alguma forma que seja um pouco mais matemática para poder resolver esse problema. Tá? E como que a gente vai resolver isso? Tem um macetezinho, eu coloquei aqui em azul e vermelho quais são as posições do array, né? Como que ele ficou da posição inicial para a posição final. Tá? Se a gente for pensar aqui de uma forma bem simples, a gente pegou a parte final e jogou aqui para frente e a parte inicial a gente jogou para trás. Tá? Isso não funciona diretamente para alguns cenários. Para alguns cenários, nessa aqui foi uma coincidência, ele foi eficiente, funcionou. Tá? Mas a gente tem uma forma de resolver isso em 3 passos, que seria inverter todo o array primeiro. Tá? Então o que a gente faz? A gente pega aqui e inverte todo o array. Depois a gente pega a parte inicial do array, que corresponde ao número k, e inverte ela. Tá? Então estava no passo anterior 765 e a gente vai inverter só os k primeiros itens, que a gente vai ficar 567. E depois a gente vai inverter de novo a parte final, o que sobrou. Tá? E aí a gente vai ficar com 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o resultado final. Então esses são os 3 passos que a gente vai ter que fazer. Inverter todo o array, depois inverter os primeiros k elementos e, por último, a gente inverte o restante do array. Bom, vou aqui então criar um método para a gente inverter o array. Tá? A gente vai precisar de um método para inverter o array algumas vezes, né? A primeira vez a gente inverte todo, depois a gente inverte uma parte que é inicial, depois a gente inverte de novo a parte final. Então eu preciso de um método que faça essa inversão dos arrays para a gente. Então, inverter array. Para isso, esse nosso método ele vai receber
um array de inteiro, que é um array que a gente vai estar invertendo, uma variável que vai indicar qual é o início e uma outra variável que vai informar qual é o fim, tá? E aí a gente vai percorrer esse array enquanto o fim for maior do que o início, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável que vai receber aqui o último item do array, e aí eu pego esse último item do array e digo que ele agora vai receber o primeiro item do array. E que o primeiro número, o primeiro do array, vai receber aquela minha variável auxiliar. E aí eu incremento o início, eu decremento o fim e temos um método para inverter o array todinho aqui. A gente pode criar um teste aqui, onde a gente vai criar um objeto do tipo rotateArray, tá? E aqui a gente vai chamar esse método de inverter e testar, ver se ele está funcionando. Se ele está funcionando, a gente passa para o próximo passo, tá bom? Então eu vou criar um array aqui que eu vou chamar de nums, que é igual. É igual aquele array que a gente pegou de parâmetro, tá? Então eu vou fazer aqui que o rotate, vou chamar o método de inverter o array, passando nums, para inverter desde o primeiro até o fim, que vai ser menos. Tá? E aí eu vou imprimir esse array. Tá? Eu vou imprimir antes e depois de chamar o. Então ele vai ter que imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e depois o array invertido. E a gente vai ver se isso aqui está funcionando. Está funcionando, tá passando os dois aqui, está invertido, tá legal. Tá? Então agora eu vou fazer o método para rotacionar. Eu vou copiar aqui do LeetCode a estrutura que ele criou aqui e criar um método com o mesmo nome que depois a gente só copia aqui dentro. Então vamos lá. A gente tem um método rotate que recebe o array e a quantidade de vezes que ele tem que ser rotacionado. Então eu vou fazer exatamente aquilo que a gente tinha colocado na apresentação, tá? Então eu vou inverter primeiro o array todo. Então eu vou chamar aqui esse método que a gente já tem aqui embaixo, que é o inverter array, de 0 até uns.length menos 1. Pronto, de nums, começando do zero e vai até o final. Depois a gente vai chamar esse mesmo método inverter, mas só para a primeira parte, de 0 até o k. Então a gente vai agora inverter array, que ainda é o array nums, mas começando do zero, indo até o k. Tá? Só que a gente, como é zero based, eu vou fazer k menos 1. Tá? E aí eu vou chamar de novo o inverter array em nums de k até menos 1. Tá? Isso é o que a gente precisa para fazer aqui. Eu vou deixar essa chamada aqui primeiro do array original para a gente poder ver. E aí eu vou fazer a chamada desse camarada aqui diferente. Vou chamar o rotate. Ah, ficou o mesmo nome. Mas, meio chato, mas vocês vão entender. Tá? E aí vamos rodar isso aqui.
esse aqui é o resultado que a gente esperava, ó. 5, 6 e 7, 1, 2, 3, 4. Rotacionou o array quantas vezes a gente queria. Né? Existe um caso que é se a gente tiver o K maior do que o número do array, né? Por exemplo, se eu tiver um K igual a 7, ele vai colocar o array na mesma posição inicial. Tá? Ele rotacionou 7 vezes, 7 itens, ele voltou para a posição inicial. E se for 14, por exemplo, ele vai fazer isso também duas vezes, né? Ó, dá até problema, tá? O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um códigozinho para a gente não fazer um trabalho desnecessário de rotacionar mais do que precisa. Então, se o K for maior ou igual o tamanho do array, a gente não vai fazer o cálculo com ele todo. A gente vai fazer que o K vai ser igual ao resto da divisão do K pelo tamanho do array. Isso aqui vai resolver os problemas quando a gente tiver um número maior, né? Então, assim, para 14 vezes também ele voltou, né? E para 13 seria igual fazer 6, né? Não precisava rotacionar todas as vezes, só rotacionaria 6 vezes, né? Então está quase na posição final aqui, tá? Então é isso. Este aqui é o resultado. A gente vai pegar esse código aqui, copiar no LeetCode e vamos ver como que o nosso código se comporta lá se a gente passa no teste do LeetCode. Tá? Passou aqui. Esse aqui é o input para rotacionar 3 vezes. A nossa resposta é 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. A resposta esperada é 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Certinho. Então vamos submeter. Foi aceito. Vamos ver os detalhes. Ó, a gente bateu bem 100% das submissões. Estamos aqui no primeiro bloco, nos melhores soluções. Tá? Ah, a partir da memória, a gente ficou bem também. Então tá aí. Resolvemos o problema. Para a gente analisar aqui, vamos ver se ele tinha colocado alguma restrição. Você pode fazer isso com o espaço extra constante ou de um. É o que a gente fez. O nosso espaço extra é constante. A gente não teve que criar nenhuma memória, nenhum array extra para poder achar essa solução, tá? Então, tá aí. A gente tem uma complexidade de execução O de N, né? Complexidade de runtime é O de N, e a gente tem uma complexidade O de 1, tá? Porque a gente, independente do tamanho do array, do tamanho da nossa entrada, a gente só precisa criar uma variávelzinha auxiliar para poder fazer a manipulação disso aqui. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, já se inscreve no canal e a gente vai continuar a saga de resolver todos os problemas, todos esses desafios nessa coleção. Tá bom? Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like, que isso aí ajuda muito a gente. Me dá um feedback para eu saber como que eu faço daqui para frente. Valeu, obrigado.